Nação atleticana, saudações amigos e amigas torcedoras. Não dá para falar aqui das coisas do Atlético sem deixar de comentar algo sobre o jogo de domingo contra o Corinthians. Mais uma vez me vem o questionamento: será que no banco do Atlético haveria um zagueiro pior do que o próprio Ed Carlos, ao ponto de não ser escalado? Vejam, senhores, que voltando ao ano passado, foi de suma importância o Ed Carlos, sim, naquele mata-mata da Copa do Brasil, onde foi lá, fez o quarto gol, bacana. Mas ontem, analisando o que eu vi, neste domingo, aliás, o que eu vi, o Atlético mais uma vez perde um jogo pela sua incompetência dos próprios jogadores e pela insistência do próprio treinador, que achando que carregando esse estigma de burro com sorte, chegaria e venceria o competente Corinthians através do competente Tite. Nós vimos ontem um time com medo, sem ser agressivo e desencontrado dentro de campo. Ora, não sabia se atacava, se defendia, se fazia uma marcação alta ou se ousava ir para cima do time do Corinthians. Nós vimos deficiência, e eu particularmente vi deficiências novamente no que se refere posse de bola do Corinthians, e feita de maneira rápida, quando vinha para cima do time do Atlético, você via o Marcos Rocha caminhando, o próprio lateral esquerdo, Douglas Santos, quase chegando para fazer recomposição de defesa, um volante lá atrás, porque penso eu que depois que o Rafael Carioca, o Atlético, fez o esforço de ter o passe dele, o futebol dele começou a cair um pouco, mas tudo bem. Eu estive analisando e vim aqui hoje novamente falar de mais um ano em que o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. Foi sim. Se a gente for analisar, foi sim. Mas caberia ao atual treinador, aos próprios jogadores do elenco, terem posturas diante de uma Chapecoense, Joinville, Atlético Paranaense 2 vezes, Santos na fase ruim, Goiás na fase ruim, e na pior das hipóteses, ir ao Recife agora no segundo turno e arrancar o empate. Eu estou fazendo as contas aqui, na pior das hipóteses, seriam 16 pontos, calculando por baixo. E somado aos 62, daria ao Atlético a condição de já entrar nessa rodada ou na próxima campeão brasileiro. Me veio uma entrevista quando começou essa cobrança em cima de arbitragem. Me vieram várias entrevistas, a gente acompanhando, que os jogadores estavam abalados emocionalmente com o fato de a arbitragem estar beneficiando o Corinthians, etc, 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 etc. A arbitragem não beneficiou o Corinthians o campeonato todo. Vamos pegar aí 4 jogos. E volto a repetir, por que não ganhou? Por que o Atlético não usou a competência? O treinador, o senhor Levi, que para mim já está mais do que ultrapassado, por que o senhor Levi não usou a competência para vencer esses times que eu citei aqui? Joinville, Chapecoense, Goiás, Atlético Paranaense, Santos quando estava na fase ruim. Por que o senhor Levi não montou um time capacitado de chegar no segundo turno na Vila Belmiro e lutar pelo menos pelo empate, da mesma forma que não poderia ter sido feito contra o Sport? 4-0 contra o Santos na Vila Belmiro agora no segundo turno, 4-1 contra o Sport. Depois disso eu cheguei à conclusão: o Atlético não quer, mais uma vez, definitivamente não quer ganhar o Campeonato Brasileiro.
ainda existe aquela condição de que alguns jogadores acham que fizeram mais do que obrigação no ano passado de ganhar uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Olha, hoje eu entrei aqui nas mídias sociais para acompanhar o dia a dia, pós-derrota. A primeira notícia que eu deparei no site do Super Esportes foi dando conta de que o Atlético já se movimenta para 2016, menos mal, né? O Atlético já se movimenta para 2016 e a ideia é trazer contratações de peso e estudar, viabilizar a renovação, discutir a renovação do treinador. Eu, Sérgio, na minha opinião, se fosse da minha vontade, acabou o Campeonato Brasileiro, seu Levi, muito obrigado. Muito obrigado pelos bons serviços prestados ao Atlético, porque já está sendo demais. Está sendo demais. O Levi, com suas invencionices, acreditando que Pedro Botelho jogava bola, que joga bola, Patrick de atacante, Carlos de centroavante, Cárdenas de fazer função de armador. Então, já deu o que tinha que dar. 2012, nós vivemos uma situação idêntica, onde perdeu-se um Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Tá lá, o Fluminense foi beneficiado também, mas por que não ganhou os outros jogos fáceis? Esse ano a mesma coisa. 2013, após a conquista da Copa Libertadores da América, era nítido alguns jogadores. Nós fizemos a obrigação com o torcedor atleticano. Vamos andar dentro de campo, vamos passear dentro de campo. O Cruzeiro foi campeão com méritos. Infelizmente tem que reconhecer isso, que correu atrás e conquistou. E em 2013 mesmo, o próprio elenco atleticano, que era comandado pelo senhor Cuca, vai para Marrocos passear. Nós não temos obrigação de ganhar mais nada. Eu acho que para mim naquela época era a concepção, o pensamento dos jogadores. E a gente tem visto isso, como vimos no ano passado em se tratando de Campeonato Brasileiro. E esse ano, pior ainda, um time covarde, medroso, um time que não tem compromisso com essa torcida da mesma forma que a torcida tem com o time. Eu vi reportagens dando conta de que o Atlético tem um elenco. Não, em 2015 não. O Atlético tem 11 jogadores. Quando o próprio Burro Consorte, que já funcionou, olhava para o banco, o que ele ia escalar? E além de não ter o material humano, vinham as invenções. Mais um título entregue de mão beijada, porque quem me garante que o Corinthians vai perder 5 jogos? Você acha que tudo pode acontecer? Não. O Atlético tem jogos contra Figueirense agora fora, São Paulo fora, recebe o Goiás, vai jogar com o Grêmio e depois encerra o Campeonato Brasileiro com o Goiás, com a Chapecoense em Belo Horizonte. O segundo lugar, mais um vice-campeonato, para entrar na Libertadores é mais do que obrigação. Vem aí 2016 e em 2016 nós temos estadual, nós temos a Sul-Minas Rio, nós temos Copa do Brasil, Libertadores e novamente Campeonato Brasileiro, que o Atlético tem entregado de mão beijada todos os anos, quando a gente acha, quando o torcedor atleticano, o Atlético tem capacidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, entrega. Olha, eu quero fazer justiça com o Daniel Nepomuceno e o Maluf, que eu os critiquei muito aqui, quando da saída do Guilherme e do Mike Suel, o Maluf e o presidente procuraram o Levi, falaram, todos nós atleticanos sabemos disso. Levi, nós precisamos de repor aquilo que perdemos. Além de repor os 2 meses que nós perdemos, nós precisamos de mais 2 laterais direitos e mais 2 meses de contenção. O senhor Levi vira, não, o elenco que eu tenho é qualificado. Pera lá, aqui não tem burro e não tem trouxa, não. E olha, eu vou dar mais um recado
para esse grupinho de torcedores que fica em Facebook, em Instagram e outras mídias sociais. Galo é amor, quem vive de título é cartório. Para com essa palhaçada, e a partir do ano que vem, aliás, a partir de agora, que nós temos que manter esse segundo lugar, a partir de agora, vamos fazer uma união entre amor e cobrança e muda o discurso. Eu gosto de título, passa a fazer isso. Para com essa palhaçada de que Galo é amor, que eu não gosto de título, quem gosta de título é cartório. Para com essa palhaçada, porque um clube grande, ele vive de conquista de títulos. Olha, mais um questionamento que eu gostaria de fazer. O Levi é unanimidade hoje entre o torcedor atleticano? Eu estou falando isso para o verdadeiro torcedor atleticano, não é aquele que fica de Galo é amor e etc, etc. Não. O Levi é unanimidade? Para mim, não. Os senhores acham que existe uma preocupação, creio eu, talvez isso mude de posicionamento, em renovar com o Ed Carlos, um zagueiro que, para quem viu neste domingo contra o Corinthians, os 3 gols sofridos, todos eles em cima do Ed Carlos. Tá certo que o terceiro gol ali estava sem aquela meia de contenção, quando da substituição para avançar o time, mas os 3 gols sofridos foram em cima do próprio Ed Carlos e parece-me que existe uma preocupação em renovação. Eu acho que tem que se preocupar com a manutenção do Dátolo, do Luan, do Lucas Prato e do próprio Vitor. E dar uma olhada para o elenco. Tem também o próprio Douglas Santos. Gosto muito do Leandro Donizete. É essencial para o grupo, mas precisamos de mais um volante. E chegar para o Rafael Carioca e falar com ele. Nós fizemos um esforço enorme para adquirir parte dos seus direitos econômicos. E chegar e falar. E Pedro Botelho, Emerson Conceição, outra coisa. Não sei qual o posicionamento em relação a isso e qual a opinião do torcedor atleticano. André, você quer vestir a camisa do Atlético? Já que você está bem aqui no esporte? Você quer um compromisso com o Atlético e sua torcida? Estamos juntos. Então, assim, é necessário repensar 2016 e vamos parar, gente. Eu não estou falando para o torcedor atleticano de modo geral, não. Estou falando para esses torcedores aí que parece que não conhecem nada de futebol e ficam com essa coisa nojenta de Galo é amor, meu título é de eleitor. Eu gosto de título. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ou muda, ou então a diretoria chega de público e fala para o torcedor atleticano, não, nós estamos satisfeitos com o Campeonato Brasileiro de 1971, com a Copa do Brasil, com a Copa Libertadores, com a Recopa Sul-Americana e com outros títulos de viagens ao exterior, com outros títulos que nós temos de estadual e não precisamos de mais nada. Se vocês acham que o Atlético não precisa de mais nada, se vocês acham que é essencial chegar em segundo lugar e classificar para uma Libertadores, que isso vai gerar caixa, dinheiro para o clube, né? Então, sejam sinceros, porque eu e muitos, e milhões de torcedores atleticanos fiéis, gostamos sim, gostamos de título. Não dá, mais uma vez, não dá para aceitar o Levi Coupe no comando do Atlético. E eu não estou falando nada aqui de cabeça quente não, que eu sou muito ponderado. Até porque o futebol não está acima das minhas necessidades diárias, não. É uma diversão, é um lazer que eu tenho. Eu gosto do Atlético, mas não é o primeiro plano. Eu estou aqui me manifestando como torcedor atleticano, que gosta do clube e quer ver o time conquistando títulos. E não é essa coisa. Digamos que chegue em 2016 e conquiste um brasileiro e se acomode, não. Não, o Atlético estruturou. O Calil chegou lá e estruturou, levantou CT, reformulou base, investiu, houve negociação de dívidas, o Atlético tá no caminho. E aí? É necessário que tenhamos, sim, um elenco qualificado para 2016 e um elenco que chegue em condições. Quando os jogadores assinarem contrato na Série de Lourdes, entrarem para dentro do CT,
fala, aqui nós trabalhamos em prol de conquista de títulos. E traga um treinador que pense assim. E traga um treinador que pense assim. Porque na minha opinião, o Levi, ele deve estar fazendo um curso não de treinador, mas um curso de como ele vai dar entrevistas ironizando, fazendo gracinhas. Muricy já deixou bem claro, nas entrelinhas, que de clubes no Brasil que ele tinha vontade de dirigir, Atlético, Palmeiras e outros clubes. Investe, Daniel, e pensa se eu estou certo ou se eu estou errado, porque eu gosto de títulos. Esse jogo de domingo é para esquecer. Vencer o Figueirense é obrigação. Ir lá para o Morumbi, para o Olímpico, correr atrás do resultado é obrigação também. É obrigação também. Encerrar na certeza de que terminou como vice-campeão e vaga garantida na Libertadores, não para entrar numa pré-Libertadores, é muito mais do que obrigação. Saudações atleticanas.